Muito boa tarde, na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Mais uma semana se iniciando. Um calor terrível, né? Nossa, como tá calor. Jesus tem piedade de nós, né? Eu fico pensando nas pessoas que trabalham de uniforme, né? Na rua, com esse calorão. Que Deus tenha piedade e misericórdia. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Vamos consagrar mais uma semana que está se iniciando, né? No Salmo 118, o salmista louva a Deus por o ter livrado de muitos inimigos. Amém? Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre, né? A destra do Senhor se exalta, a destra do Senhor faz proezas. Não morrerei, mas viverei e contarei as obras do Senhor. Depois fala assim no finzinho: Tu és o meu Deus, eu te louvarei. Tu és o meu Deus, eu te exaltarei. Louvarei ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Amém? A bondade de Deus não tem fim, né? Assim como as misericórdias. Assim como tudo que ele faz perfeito, né? Tudo ao seu tempo Deus fez perfeito. Amém? Então vamos ter uma palavra de oração, vamos estar orando, né? Pelo irmão Isaías, pela irmã Genir, pelo irmão Ademir, pela Maria Nilza, a recuperação, né, da vista, pelo seu Ademir e a consagrar a semana, amém? Santo Deus e eterno Pai, nós te louvamos, bendizemos o teu santo e maravilhoso nome, que está acima de todo nome. Toda honra, glória, louvor e adoração te são devidos, pois tu és o nosso Deus, tu és a rocha da nossa salvação. Tu és a torre forte para onde nós corremos e estamos em alto retiro. Louvado, exaltado, bendito, adorado seja o teu santo e maravilhoso nome, Senhor. Pai amado, Pai querido, nós queremos colocar a vida do Isaías, da irmã Genir, do seu Ademir, Maria Nilza, Senhor, e todos que precisam, Senhor, de uma intervenção na saúde emocional, na saúde mental, na saúde física, nos sentimentos, nas emoções, porque o Senhor é aquele que pode curar, Senhor, o ser humano completamente. Louvado seja o teu nome. Senhor, ó Deus, a tua palavra diz que o pão da saúde é a porção dos filhos, e nós te pedimos, nós que somos filhos, Senhor, abençoa-nos, Senhor, do alto da cabeça até a planta dos pés. Senhor, a tua palavra diz: se pedirmos alguma coisa segundo a tua vontade, o Senhor nos concede. E o Senhor mesmo disse, ó Senhor, em Isaías 53, 3 e 4, que verdadeiramente o Senhor tomou e carregou consigo todas as dores e enfermidades, pelas suas machucaduras nós somos curados. Em nome de Jesus eu te peço, a tua palavra nos diz também: bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Não te esqueças de nenhum dos seus benefícios, porque é Ele que perdoa todos os nossos pecados e sara todas as nossas enfermidades. Quem redime o nosso pé da cova e nos coroa de benignidade e misericórdia. Senhor, abençoa, Senhor, a obra das mãos do teu povo, Pai. Senhor, tu tens, Jesus, a chave de Davi. A porta que o Senhor abre, ninguém fecha. E a porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Abre portas abençoadas para o teu povo passar, Senhor. Vai à frente, quebrando as trancas, quebrando os grilhões de ferro, Pai. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor. Ó Deus, guarda, Senhor, o teu povo de todo mal. Como diz, Senhor, ó Deus, a palavra em João 17, não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Livra, Senhor, o teu povo de morte precoce, de acidentes, de incidentes. Livra os motoqueiros, Pai, guarda a vida deles, cobre com teu sangue. Guarda o teu povo, Senhor, de acidentes domésticos, Senhor, de todo roubo, morte e destruição. Senhor, nós consagramos esta semana, te pedimos que ela venha coroada da tua bondade, que ela venha com novidade, que ela venha com bênçãos dos céus, que ela venha com os teus cuidados, com misericórdias novas, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, e já te agradecemos, te pedimos pela nossa nação, que o Senhor abençoe a nossa nação, Senhor, que o Senhor cuide deste Brasil. Ó Pai, o Senhor nos deu uma terra tão abençoada, não deixa, Senhor, ó Deus, que haja roubo, falcatrua nesta terra. Entra com teu socorro, com a tua providência sobrenatural, em nome de Jesus.
Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que o Senhor já fez, tem feito e fará, porque a tua palavra declara que o Senhor trabalha em favor daquele que nele espera. E nós esperamos em ti, porque o Senhor é o nosso pastor, e nós cremos, declaramos, profetizamos e ligamos na terra que nada vai nos faltar. Senhor, essas pessoas que precisam de descanso, ó Deus, na alma, com a certeza de que o Senhor fará o melhor, Pai, em nome de Jesus, dá direção, Senhor, para venda, para compra, Senhor, para os negócios, ó Pai. Senhor, nós te pedimos, ó Deus, guia-nos pela vereda da justiça, traz justiça nas causas, Pai. Existem pessoas que precisam, Senhor, ó Deus, de resolução nas causas, na justiça. E nós te pedimos perdão, que o Senhor entre com o seu socorro, com a tua graça e com o teu favor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, Senhor, aqueles que estão no vale da sombra da morte, ó Deus, que o Senhor segure na mão de cada um e que o Senhor tire, Senhor, a cada um de nós dos vales, Pai, e leva para os verdes campos. Prepara uma mesa na presença, Senhor, dos inimigos, nos livra da língua dos fofoqueiros. Nós repreendemos, expulsamos e paralisamos, Senhor, toda obra do mal, olho de inveja, macumbaria, bruxaria, que sejam destruídas pelo poder do sangue do Calvário. Abençoa, Senhor, ó Deus, a nossa nação de norte a sul, de leste a oeste. Abençoa Israel com salvação em nome de Jesus. Amém, amém? Eu vou falar um pouquinho hoje. Hoje está difícil até para abrir a boca de tão calor, né? Que tudo tem um tempo. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus, né? Tudo tem seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu, né? Deus fez 3 céus, né? O primeiro onde estão as aves, o segundo onde estão os astros e no terceiro onde ele está, né? No terceiro céu não existe tempo, né? Nós não vamos envelhecer, nem ficar doentes, nem morrer, né? Glória a Deus. Há tempo de nascer, né? Então tem criança que nasce com 7, com 8, e até com menos, né? Mas o tempo certo é 9 meses, né? E há tempo de morrer, né? Infelizmente, por causa Cris Santos, muito boa tarde. Por causa do pecado, né, de Adão e Eva, eles deram liberdade para o inimigo entrar aqui na terra, mas tem um tempo determinado que ele também vai ser amarrado, né, vai ser acorrentado. Então há tudo tem um tempo determinado por Deus, né? E há tempo de arrancar, né? De plantar e arrancar, né? Quando nós plantamos, tem pessoas que são especializadas no cultivo, que sabem o melhor tempo de plantar as coisas, né? Mas tempo de plantar amor, amizade, bondade é sempre tempo, né? Então, e o tempo de arrancar, porque se passar o tempo, né, de arrancar a planta, perde a colheita. Então, o tempo de matar e tempo de curar, né? Glória a Deus. Matar é só matar coisa ruim, né? Mas de curar, né? Tem um tempo determinado, né? Aquela mulher do fluxo de sangue já sofria 12 anos com aquele problema, mas chegou o tempo que ela saiu determinada de casa. Ela falou assim: não, hoje eu vou tocar nas vestes de Jesus. Ela sabia que ele estava passando, ela não perdeu o tempo da oportunidade, né? Que nós não venhamos a perder o tempo. E ela se arrastou, porque ela estava com pouca força, tocou na orla das vestes de Jesus, e na hora chegou o tempo da cura, e ela foi curada, né? E Jesus percebeu que saiu virtude, porque todo mundo tocava nele, mas ninguém tocou da forma que ela tocou com fé, né? Retirando vida e virtude dele. Então não precisou nem ele tocar, ela falou: não, basta eu tocar, porque não sei de onde veio a revelação, que ela sabia que do corpo de Jesus emanava vida, virtude, porque ele é Deus, né? Então Jesus para todo mundo, né, e fala: quem me tocou? Aí os discípulos falam: Senhor, toda a multidão, né, tá te oprimindo, te comprimindo, né, oprimindo não, comprimindo, né, apertando. Tá uma montoeira de gente, porque onde Jesus estava sempre tinha muita gente, né, e o Senhor pergunta: quem te tocou? Não, alguém me tocou. E os olhos deles certamente se dirigiram para a mulher, e ela falou, né, ela contou
contou o que aconteceu. Aí Jesus fala para ela, não temas, né? Vai, filha, a tua fé te salvou. Então nós precisamos ter fé mesmo, tocar em Jesus, falar assim, Senhor, que o tempo de te compadeceres de mim chegue. Muito boa tarde, irmã Genir, querida. Então, o tempo de derrubar, né? Às vezes é tempo de derrubar algum cômodo, derrubar alguma parede, até de derrubar uma casa. A paz do Senhor, irmã. Tá calor aí? Aqui tá um calorão que faz tempo que eu não... Nossa, gente, olha, faz tempo que eu não senti um calor desse jeito, né? Então, tempo de derribar e tempo de edificar, né? Tudo tem tempo na nossa vida. E tempo de chorar, mas nem sempre, né? O tempo de chorar, uma hora vai passar, né? E tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar, né? Tempo da tristeza, mas tempo também da alegria, porque se a gente só vive na tristeza, a gente acaba, né? Como fala, toda esperança demorada enfraquece o coração. Mas vai chegar o tempo da alegria em nome de Jesus. E se você está no tempo da alegria, aproveita, né? A gente tem que aproveitar o tempo que nós estamos vivendo. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, né? Então, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar. Tem um tempo gostoso, né? Que quando a gente se encontra com os familiares ou se encontra com pessoas amadas, que fazia tempo que a gente não via, né? Como é gostoso um abraço, né? Como é gostoso sentir o calor humano. Tempo de buscar e tempo de perder, né? Tempo de guardar e tempo de deitar fora, né? Tem tempo, chega o 13º, né? Aí passou o ano todo para juntar aquele dinheiro, aí de repente uma viagem, um passeio, umas compras, já vai tudo dinheiro fora, né? Tempo de rasgar, né? Porque tem tempo que a roupa rasga e tempo de costurar, né? Se dá para costurar ainda bem, né? Tempo de estar calado e tempo de falar, né? Tem tempo que a gente tem que ficar quietinho, mesmo que a gente não goste, mesmo que a gente está enxergando algumas coisas erradas, né? Mas o que acontece? A gente ama os filhos, ama a família, mas é o que a gente tem que fazer, cuidar enquanto está debaixo do teto, né? Dar instrução, ensinar o caminho que deve andar e depois deixar eles seguirem. Só orar, né? Só falar se eles pedirem conselho, né? Tempo de amar e tempo de aborrecer, né? Teve um tempo, quanto tempo, né? A gente teve um tempo de amar, mas tem um tempo também que a gente está afastado, né? De quem a gente ama. Tempo de guerra e tempo de paz, né? Não tem nada que dure a vida toda e nem para sempre, né? Que vantagem tem o trabalhador naquele que trabalha? Tenho visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os afligir, né? Tem trabalho que aflige mesmo, né? Tudo fez formoso em seu tempo e pôs o mundo no coração deles, sem que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim, né? Então, tudo Deus fez formoso em seu tempo. Infelizmente, o ser humano, pelo pecado, né, permitiu que a morte entrasse, né? E aí, infelizmente, tem tempo de nascer e não teria tempo de morrer, né? Mas, infelizmente, pelo pecado do homem, né, passou a existir tempo de morrer, né? Não foi o tempo que Deus planejou. Deus não tinha no seu coração que o homem morresse, né? Mas só que vivesse eternamente, porque nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus, e Deus vive eternamente, né? Mas nós, infelizmente, temos que passar desse mundo para o outro, né? Porque a entrada aqui é o nascimento e a passagem daqui é a morte, né? Mas nós já passamos da morte para a vida eterna, então nós só vamos mudar de endereço, né? Então, a palavra fala em Eclesiastes, né? Que o pó vai voltar para o pó, mas o espírito vai voltar para Deus ou para o inimigo, né? Dependendo da escolha que as pessoas fazem aqui na Terra, né? O único passaporte para a gente ir para Deus e permanecer com Ele é Jesus Cristo, é a salvação, é sermos lavados pelo sangue de Jesus. Eu estava falando ontem
que o líquido mais precioso que existe no universo é o sangue de Jesus, porque ele purifica de todo o pecado. Às vezes você tem uma roupa manchada, né? Você pega um produto, outro lá e não sai a mancha, né? Mas o sangue de Jesus tira toda a mancha de todo tipo de pecado, desde que haja arrependimento e aceitação desse sangue precioso, né? Vai ter um tempo que Jesus vai vir buscar a noiva, a igreja, né? O tempo que o inimigo vai sair dessa terra e vai ser acorrentado, né? O ser humano escolheu, né? Infelizmente, né? O mal. Foi uma má escolha, né? E determinou um tempo, mas tudo é determinado por Deus, né? Glória a Deus por isso, né? Então, o escritor desse livro chega a duas conclusões, né? Comer, beber e trabalhar, enfim, todas as atividades da vida podem trazer satisfação, mas apenas se a pessoa vive na presença de Deus, né? Porque sem Deus nessa vida, eu ia falar assim, eu não sei como que as pessoas conseguem viver sem Jesus, né? Tudo tem um tempo determinado e tem coisas que nós podemos apressar o tempo pela nossa obediência, né? Pela sabedoria, nós podemos prolongar a nossa vida, né? A maneira que nós vivemos, né? Porque quando nós pecamos, nós abreviamos a nossa vida, né? Deus tem um propósito determinado. Na plenitude dos tempos, Alexandre o Grande, né? Ele helenizou. Os países, os lugares que ele conquistava, ele ensinava a língua grega, porque ele estava preparando o tempo para que Jesus Cristo viesse, né? E ele nasceu no tempo determinado por Deus, na plenitude dos tempos, né? E entregou a sua vida por nós no tempo certo. Então, e no tempo certo, Jesus vai voltar, né? Glória a Deus. No Salmo 31:15, o salmista fala: os meus tempos, né? Os nossos tempos estão na mão do Senhor. Na mão de Deus está a caneta da nossa vida, né? Na mão de Deus está a caneta que vai escrever os nossos dias, né? Então, os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos, né? E dos que me perseguem. Aqui o salmista fala: Senhor, a minha vida está no teu controle, nos teus cuidados. Me livra daqueles que estão me perseguindo, daqueles que são meus inimigos, né? E há tempo de nascer, né? Alguns nascem com 7 meses e tempo de morrer. Alguns nascem com 8 e alguns com 9, né? Tem os apressadinhos que nascem fora do tempo. Mas o tempo certo de nascer é com 9 meses, né? O tempo de morrer, né? O cristão é só mudar de endereço. É melhor a gente pensar assim, né? Tempo de plantar, né? Muitas pessoas conhecem, né? Que lidam com lavoura, conhecem o tempo do plantio, o tempo da lua crescente, né? O tempo de cada planta, que é época melhor para plantar, né? Então, e não pode passar, tem o tempo da colheita. Então, tudo que nós semeamos, nós precisamos pensar bem o que nós estamos semeando, porque como eu falo, né? A sementeira é opcional, mas a colheita é certa. Então, vamos plantar coisas boas para colher coisas boas. E no tempo determinado, no tempo certo, nós vamos colher com certeza, porque Deus é fiel nas suas promessas, amém? Então, tempo de derrubar, né? Às vezes é tempo de derrubar a tristeza do passado, lembranças do passado, coisas que não deram certo, né? E colocar no lugar, reconstruir coisas novas, amém? Porque o diabo veio somente, senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus fala que ele veio também para desfazer as obras do diabo, né? Então, roubar, restituir, matar, ressuscitar, né? Roubar, matar e destruir. Destruir, reconstruir, né? Restaurar. Então, que seja tempo de reconstrução, de restauração, de ressurreição nas nossas vidas, amém? Glória a Deus, né? Os amigos de Daniel só passearam na fornalha, foi só um tempo, né? Então, às vezes, a gente passa por fornalha só num período de tempo. José passou 13 anos em treinamento, no processo para ser governador. Davi
também ele foi treinado por 13 anos, né? E Deus retirou ele. Eu falei assim, olha, Davi, ele era um pastorzinho de ovelhas. Quem é que conduziu ele para o palácio? Foi Deus. Deus que segurou na mão de Davi. É lógico que ele fez a parte dele. Mas ele não tinha riqueza, ele não tinha pós-graduação, ele não tinha mestrado, não tinha nada disso, né? Jesus, Deus tirou ele lá do aprisco das ovelhas, foi conduzindo, criando situações, circunstâncias, né? Com a unção, com o poder do Espírito Santo para vencer gigantes, né? Para vencer ursos e leões, Davi chegou no reino, né? No trono, no tempo de Deus. Daniel também passou, foi uma noite, foi tempo de uma noite só, né? Não foi mais do que isso na cova dos leões, e o anjo do Senhor desceu lá naquela cova e fechou a boca dos leões, né? O povo, pela desobediência, passou 40 anos no deserto. Eu estava pensando, né, irmã Geni, tanto calor que a gente tem a casa, tem ventilador, né? Tem água geladinha, imagina 40 anos, o povo murmurou, mas gente, fica pensando bem, você lá, né, que nem mulher que menstrua, né, para tomar banho, para lavar roupa, fala assim, não era para menos também, que Deus tenha misericórdia, né, apesar que tinha uma baita de uma nuvem que era um guarda-sol, mas imagina, né, eles saíram milhares de pessoas do deserto, haja nuvem, né, e de noite, né, de dia aquele calorão e de noite aquele frio do deserto, porque o deserto é assim, né, ele tem uma temperatura muito alta de dia e de noite muito frio, e de noite aquela tocha de fogo, né, que os seguia, mas também tinha uma pedra espiritual que era Jesus, que eles bebiam dessa rocha, né, Deus preparava todas as coisas, mas mesmo assim não é brincadeira, né, fala assim, eu estava pensando hoje, eu falei, a gente tem roupa fresquinha, a gente tem a casa geladinha, tem ventilador, tem gente que tem ar-condicionado, eu não tenho, né? Mas eu falei assim, imagina 40 anos naquele solarão, né? Sem quase recurso nenhum, não era fácil não, né? Então, Jesus também ficou 33 anos e meio aqui na Terra, né? Passou, desceu até lá as partes mais profundas que eu creio que é o inferno, ressuscitou, está vivo e tem o tempo que ele vai voltar, né? Glória a Deus. Em Gênesis 1:14 fala, o sol e a lua foram criados para sinais dos tempos, né? Em Gênesis 21:2 fala assim, a promessa, né, que Sara ia conceber no tempo determinado. Então, mesmo que a pessoa esteja querendo, precisando, né, de uma bênção, mas no tempo determinado vai chegar, e ela concebeu, porque a promessa de Deus não vai passar do tempo, né? O tempo está nas mãos do Senhor, né? E tem o tempo também de sair do deserto, né? Esther 4:14 fala assim, porque se de todo te calares agora, né? De outra parte, Deus levantará socorro. Quem sabe que se não foi para esse tempo que você nasceu, né? E nós cremos que Deus tem um propósito para nós nesse tempo, né? Um propósito determinado. Então, em Esdras 9:11 fala, o tempo e a sorte pertencem a todos, né? Então, a gente é que sabe o que faz com o nosso tempo, né? A gente pode passar o dia inteiro dormindo, ou a gente tem dia que a gente trabalha, que a gente faz uma coisa e outra, fala, hoje valeu a pena, né? O tempo foi bem utilizado, né? E o Senhor fala para a gente remir o tempo, porque os dias são maus, né? E no Salmo 102:13 vai, tu te levantarás e terás piedade de Sião, porque o tempo determinado de te compadeceres dela chegou. Que o tempo determinado do Senhor se compadecer de nós chegue, amém? Em nome de Jesus. Mateus 26:18, Jesus declarou, ele sabia que o tempo para ele ir para a cruz estava próximo, né? A palavra fala que o sábio vai discernir o tempo e o modo, né? Em 1 Coríntios 7:29 fala assim, o tempo se abrevia. Quem é que tem dúvidas que Deus abreviou o tempo? Hoje é segunda-feira, daqui a pouco é terça, rapidinho, quarta, quando a gente vê já está no final da semana, né?
E eu lembro quando acabou o Natal, que tá todo mundo junto, trocando presente, a gente fala, "Ih, até chegar o outro Natal já tá chegando, né? Então, no verso 11 de Eclesiastes, fala assim, que Deus fez tudo formoso no seu tempo, porque tudo que Deus faz é maravilhoso, é formoso, é perfeito. O ser humano que estraga, né? E ele pôs o mundo no coração deles, né? Ele pôs a eternidade, por isso que o ser humano ele tem uma fome, uma sede do que é eterno, né? Nada satisfaz. Então, o homem, para que o homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio, né? Até o fim. Então, a palavra fala, né? Que a glória de Deus é tudo encobrir, né? E a honra do homem é tudo investigar. Então Deus até oculta muitas coisas, né? Eu falo assim, tem uma época que eu falava assim, nossa, estão construindo mais um prédio, mais pesos na terra, né? Quando você é criança, você não tem ideia. Mas só uma coisa sai da terra, né, para outro lugar. Tudo que está aqui, Deus escondeu, né? Ouro, escondeu pedras preciosas para o homem investigar, procurar, né? Deixou todas as coisas aqui para o homem descobrir, né? Construir casas, prédios. Tudo que a gente enxerga é uma imagem e semelhança de Deus, porque Deus é criador e o homem também, né? O homem não cria do nada. O homem cria do que Deus criou, né? Deus cria pela palavra e pelo Espírito. Mas o homem, ele vem, ele investiga as coisas, né? Ele cria do que já foi criado, porque ele tem imagem e semelhança de Deus, né? Então, no verso fala também todo homem para que coma, beba e goze do bem e de todo o seu trabalho. Isso é o dom de Deus, né? A pessoa poder desfrutar de tudo que Deus deu para ela, né? Do dinheiro, do bem, do trabalho, é um dom de Deus, né? E tudo Deus faz, tudo que Deus fez vai durar para sempre, né? Nada o ser humano pode acrescentar e nada pode tirar, né? E isso Deus faz para que haja temor no coração dele, né? Para saber que existe uma diferenciação de quem é o Criador e de quem é o ser humano, a criação, né? Nós nunca vamos fazer a obra que Deus tem todo o poder, né? O ser humano, ele cria um monte de coisas, né? Ele vem com muitos recursos na ciência, mas a vida, né? A vida só Deus pode dar. E existem coisas que só Deus pode fazer, né? E vai chegar o tempo que Deus vai julgar o justo e o ímpio, né? Nós estamos falando de tempo e às vezes as pessoas pensam que estão fazendo mal, né? E nunca vão ser julgadas, nada vai acontecer. Eu acho que elas estão cegas espiritualmente, né? Com a mente cauterizada, porque quando a pessoa peca demais, Deus fala que a mente fica cauterizada. Mas Deus vai julgar o justo e o ímpio, né? Porque há um tempo para todo intento para a obra de Deus. O pó vai voltar para o pó e o espírito para Deus que o criou ou para o inferno, né? Infelizmente. Então agora é tempo de salvação. É tempo que o ser humano ainda pode se arrepender, porque nós estamos no tempo da graça, né? Agora ainda é o tempo da graça, mas vai chegar o tempo da desgraça, né? Onde vão acontecer coisas terríveis aqui na terra, mas Deus já vai ter tirado o povo dele, vai ser o tempo que Deus vai tirar o povo dele, e nós vamos passar o tempo de 7 anos lá nas bodas do Cordeiro, né? E Jesus fala que quando ele vier arrebatar a igreja, ele já vem com o seu galardão, né? Porque nós vamos ter galardões lá no céu de tudo que nós fizemos na obra de Deus, né? Eu estava pensando, até um copo de água que você dá para um profeta, na qualidade de profeta, você vai receber galardão de profeta, né? Então eu estava pensando, qual será o galardão que Jesus vai nos dar quando ele vier arrebatar a igreja, né? Na hora nós vamos ter um corpo glorificado, né? Quando nós estivermos subindo, nosso corpo já vai ser transformado
transformado num corpo imortal. Eu creio que nós já vamos estar com as vestes para as bodas do Cordeiro. Eu estava pensando, eu gosto muito de ficar pensando, né? E eu creio que Jesus, nós vamos ser o corpo dele, ele vai nos adornar com joias, né? Porque é costume do povo de Israel, que quando o noivo e a noiva, né, se comprometem, o noivo manda joias para a noiva através do amigo. E o amigo é o Espírito Santo, né? Então ele nos dá joias que são dons espirituais para edificação do corpo da igreja, né? Para a glória dele. Mas eu creio que ele vai mandar, ele vai nos revestir de joias, de vestes nupciais, né? Porque tem uma parábola que fala sobre as vestes, né, nupciais, que uma pessoa foi encontrada, né, sem as vestes e não pôde entrar. Então ele vai nos revestir dessas vestes, dessas joias, né? Vai ser um tempo glorioso. Então não desista, né? Não pare de crer, né? Os teus sonhos podem ter morrido, mas os de Deus não morrem, e Deus sempre tem o melhor para as nossas vidas. Os deles são certamente muito melhores e maiores que os nossos, né? E glória a Deus, que seja o tempo de vitória, de bênção, de paz, de saúde, de renovo na sua vida, na sua casa e na sua família, amém? Seja tempo de alegria, de unidade, de amor, de cumplicidade, né? De novas realizações, de tudo de melhor que Deus tem para nós, amém? Beijo no teu coração, até amanhã, se o Senhor assim nos permitir, nós voltamos, amém? Fica na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo.